Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Nessa manhã eu vou compartilhar um devocional. Eu sei que alguns irmãos estão sentindo a minha falta nos devocionais, mas é que eu tenho dado preferência a todos os irmãos que têm colocado os seus devocionais e eu vou colocando na fila até que todos tenham compartilhado aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Nessa manhã eu quero compartilhar um devocional. Esse devocional não é meu, esse devocional é da irmã Ellen. Ela não pôde fazer o vídeo, ela escreveu e eu vou estar aqui representando a irmã Ellen, falando aquilo que Deus falou ao coração dela. Espero que essas mensagens possam aquecer teu coração nessa manhã, ok? Queridos, Deus quer falar conosco nessa manhã através da irmã Ellen, uma palavra muito importante a respeito de perseverança. E juntos nós vamos aprender sobre a palavra perseverança, né? Ser perseverante é ser constante, é permanecer, é dar continuidade, né? É ter resiliência. No capítulo 13, no verso 1 a 24, eu quero que você abra esse texto e depois que acabar esse devocional, você leia esse texto inteiro, ok? Nesse capítulo, Deus manda Moisés enviar homens como espias para a terra de Canaã, a terra a qual o Senhor haveria de dar aos filhos de Israel, a terra prometida, né? E essa tarefa era uma tarefa muito importante, meus irmãos. O relato bíblico é muito maravilhoso, é cheio de detalhes. E eles deveriam então espiar a terra e procurar conhecer o contexto daquela terra, saber se o povo era um povo fraco ou um povo forte para que eles pudessem derrotá-los, saber se eram poucos ou muitos, se a terra era uma terra, aquela terra de Canaã era uma terra fértil, uma terra estéril, se havia matas ou não, se haveria fortalezas que protegeriam aquela cidade. Então Deus disse para Moisés separar 12 homens, um de cada tribo. E entre eles estavam Josué e Calebe. E Calebe, esse servo do Senhor, que nós vamos destacar nessa manhã e aprender um pouco com Calebe sobre perseverança. Então aqueles 12 homens seguiram rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E passados 40 dias eles retornaram com um relatório a Moisés, ao povo, a Arão e toda aquela congregação que estava ansiosamente esperando a saber a respeito dessa terra a qual Deus havia prometido. E trouxeram ali então um ramo de videira, um cacho de uva muito grande, com romãs e figos, mostrando que a terra era uma terra muito fértil. E desses 12 homens, 10 homens falaram primeiro, mas chegaram bem desanimados e chegaram com medo, e eles deram um relato muito ruim, dizendo o seguinte: olha, nós não poderemos subir contra aquele povo. Não dá, eles são mais fortes do que nós, e eles devoram os seus moradores. Tem homens gigantes lá, homens que como nós somos como gafanhotos perto deles. E aquilo desanimou, diz que o povo de Israel começou a chorar, mas então Calebe se levantou e fez calar todo o povo, e ele disse: ei, subamos e possuímos, e vamos possuir a terra. Isso está lá, meus irmãos, em Números 14. Calebe era filho de Jefoné, né? E sobre Calebe, ele trouxe essa palavra de perseverança, de constância. Sobre ele, o texto lá de Números 14, versículo 24, diz que meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito de perseverança, ele perseverou em seguir ao Senhor. Veja que texto lindo, meus irmãos. Calebe perseverou em seguir-me, diz o Senhor. E Deus ama homens perseverantes e mulheres perseverantes. Homens e mulheres que são aguerridos em suas lutas. Deuteronômios 1, até o versículo 36, você pode ler esse texto também,
diz o seguinte: porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Deus fez isso, Deus fez aquilo com as pessoas. Ainda em Josué 14, versículo 9, sobre perseverança, o texto diz: certamente a terra em que puseste o pé será teu e dos teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor, diz a palavra. Então, meus irmãos, com base nesses relatos, desses versículos sobre essa questão da perseverança, o que nós temos feito? A pergunta da Dona Ellen é: o que nós temos feito nessa quarentena, queridos irmãos? Como temos perseverado em meio a esse isolamento, a essa pandemia? Como temos sido? Como temos agido? Temos lido mais a palavra do Senhor, perseverado na presença de Deus? Nós temos orado com mais frequência, com mais perseverança e constância? Temos orado pelas redes sociais, pelos grupos, mesmo os grupos fechados da nossa família. Temos falado de maneira perseverante daquilo que o Senhor pode fazer. Temos nos trancado em nossos quartos e buscado ao Senhor, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós temos enviado, meus irmãos, mensagens que fortalecem os desanimados. Nós temos falado com aqueles que estão desmaiados de medo, que estão aprisionados em suas mentes. Temos falado dessa perseverança desse Deus, como Caleb fez em meio ao povo, queridos irmãos. Nós temos pregado ou mesmo colaborado em assistência social quando a igreja solicita alguma coisa. Isso são perguntas que a Dona Ellen faz para cada um de nós. Caleb tinha 45 anos, meus irmãos, quando ele voltou da Terra Prometida. Aos 85 anos, Deus o preservou e fortaleceu, e ele ainda conquistou o pedaço que lhe faltava ainda como herança. E ele estava pronto para o combate, ele estava pronto para qualquer situação que fosse. Está lá em Josué capítulo 14, versículo 11, porque aqueles que perseveram, Deus fortalece, Deus anima, Deus ajuda. E ele entrou na Terra Prometida, lá em Josué capítulo 14, versículo 9. E nós também, irmãos, haveremos de entrar nessa terra, nesse Canaã celestial, mas nós precisamos servir, nós precisamos servir ao Senhor com perseverança em segui-lo. Depois que tudo isso passar, Dona Ellen encerra, nós voltaremos mais fortes, mais ousados nessa guerra contra o pecado. Nós serviremos melhor o Senhor na igreja, o nosso lar, nós serviremos melhor o nosso lar através das nossas próprias vidas. Nós precisamos tomar como exemplo a vida desse homem, Caleb, esse servo do Senhor, fiel, perseverante, e esperar a promessa de Deus, que foi para todos nós, inclusive para Caleb, e para nós também, a promessa de Deus que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz: ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Queridos irmãos, que Deus abençoe vocês e que vocês possam perseverar. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado pelas palavras da Dona Ellen, muito obrigado pela vida de meus irmãos que estão aqui ouvindo essa devocional. Que o Senhor os abençoe e derrame sobre eles hoje, ó Pai, um espírito de perseverança, de constância, de resiliência, que as dificuldades que se apresentem na vida deles possam sucumbir diante da perseverança que eles têm diante do Senhor, e que os olhos deles, de cada um dos meus irmãos, estejam colocados no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Eu te agradeço, Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe.